Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 146º episódio do Puto Bar, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Está tudo, ok. E atenção, desta vez não estou a gravar no sábado. Não estou a gravar no sábado. Vou tirar a foto e publicar no dia de gravação, ok? Vou deixar de ser fake. E então estou a gravar no dia 6 de outubro de 2021, pelas 16h30, ok? E as pessoas perguntam, mas porquê é que estás a gravar uma quarta-feira quando antes gravava ao sábado? Pá, porque no fim de semana quero beijar na boca, ok? E então vou ter com a miúda, onde ela estuda. Por isso... fiquem atentos às redes, porque vai ter bué de fotos da capital. Não, porque quando tiverem a ouvir isto já não vai haver fotos da capital. Ok? A menos que façam um throwback. Mas acho que não. E então, estou a gravar isto na quarta-feira, depois de ter acontecido isto no trabalho, ok? Um gajo vem à casa de banho, um colega meu, e vira-se para mim e diz, assim, tipo, do nada. Vira-se para mim e diz, Zé, se alguém perguntar por mim, diz que fui aos Estados Unidos. E eu, Estados Unidos? Como assim? E ele, sim, fui ver Chicago. Chicago. Pronto. E é isto, pá, temos este nível de humor no trabalho logo pela manhã e uma pessoa depois nem sabe se tem capacidade para aguentar o resto do dia. Ok? Pá, mas é o que temos. Já que estamos a falar do trabalho e ainda sem começar bem, digam-me, isto não se aplica só ao trabalho, mas digam-me uma cena. Como é que se reage ao encontrar pessoas conhecidas na casa de banho, meu? Porque no trabalho isso acontece, porque conheces as pessoas do trabalho e então acontece que é, sei lá, tu vais para a casa de banho e queres mijar só e aparece-te alguém que tu conheces e a pessoa, então está tudo bem, e é tipo, a sério que vamos ter uma conversa na casa de banho, meu? Mija só e deixa-me só mijar. Não é esta a atitude? Ou devemos tentar socializar mesmo que seja numa casa de banho, meu? Não sei, pá. É sempre bué da estranho. E depois, pá, eu acho que já disse isto aqui, que é o meu método de estar em casas de banho públicas. Que é, principalmente quando vais defecar, ok? Quando vais defecar, o meu método é, vou para a casa de banho e espero até ter o máximo de silêncio para sair, ok? Mesmo que fique lá mais tempo, porque assim ninguém vai saber que fui eu que caguei ali, estás a perceber? E então, meu, no trabalho é bué de bizarro, meu, o pessoal está-se literalmente a cagar, está-se literalmente a cagar, e é sons como o caralho, e tipo, meu, eu não tenho esse nível de liberdade que as pessoas têm, meu, não tenho. Não sei se é felizmente, se é infelizmente, mas pá, se alguém souber como reagir a esta situação, que é encontrar pessoas conhecidas na casa de banho, meu, que me diga. Porque para mim é sempre uma cena assustadora, meu. Eu tento sempre controlar, a ver se vejo alguém a sair da casa de banho ou assim, e se vejo alguém conhecido, ok, vou já agora, que assim, pelo menos esta pessoa sei que não vai querer meter conversa. Porque é sempre bué da estranho. E já para não falar daquele pessoal que está no urinol e a falar, que esse então já é outro nível de liberdade, que é tipo, meu, estás a segurar na tua pila, meu, foca-te no que estás a fazer e não metas conversa comigo. Mas e ainda continuando no trabalho, meu, eu no último episódio disse que houve aquele silêncio ensurdecedor depois da derrota no Euromilhões. Não foi totalmente verdade. Porquê? Porque afinal nós ganhámos 64 euros, ok? Investimos 65, ganhámos 64. Investimos novamente para terça, ou seja, para o dia 5 de outubro de 2021, dia de implantação da República, caralho! E perdemos. Ganhámos 4,20€ só. Só que é tal cena, meu. Agora o jackpot está nos 200 milhões e então provavelmente vamos voltar a investir. Não sei se vão ser os mesmos 13, não sei se as pessoas vão continuar a ter fé nesta sociedade, mas foi o que eu disse, pá, como este fim de semana não há jogos, só há jogos de seleções e o caralho, e também como vou estar com a miúda, não vou apostar, ok, pá, 5€ eu entro, eu alinho, por isso, não sei, ainda estamos neste loop Euromilhões, não sei se
se vou continuar a trazer atualizações, pá. Provavelmente, se este podcast acabar, talvez seja porque tenha ganho Euromilhões, ok? Mas não houve silêncio ensurdecedor, a pessoa só demorou mais um bocado a conferir os números. Mas, já. E antes de trocarmos de tema, neste momento também estou a ir à boleia com um colega. Estamos a fazer à vez. Cada semana levam o carro. Na semana passada fui eu, esta semana é ele a levar o carro. Pá, vamos ver. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Tem algum suminho, mas ainda é aquele sumo que... Não é aquela laranja do Algarve, estás a ver? É aquela laranja já meia seca ainda não está a deitar muito sumo. Vamos ver. Vamos esperar. Mas, já. Depois, no domingo passado, pá, também tivemos Globos de Ouro, ok? Se eu vi, não. Não, pá, não vi porquê? Não é porque eu não gosto da gala, acho que é uma gala fixe, ok? Porque até é aquele momento em que o Jet Set português acha que está em Hollywood, quase, na passadeira vermelha e o caralho. Pá, não vi. Só vi alguns dos melhores momentos, tipo a filha de Bruno Nogueira e isso. Agora também está a dar no extremamente desagradável, por isso vou apanhando algumas cenas. Mas porquê é que eu não vi? Pá, porque estava a jogar a Fúria, ok? Estava a jogar a Fúria e a Fúria está-me a foder. Porquê? Porque agora, meu, é a qualificação para o Major e está a dar bué tarde, meu. Está tipo... o primeiro jogo é sempre às 9h15, ou seja, essa era a hora que eu usava para ler. Por isso, a leitura está em pausa neste momento. Vou tentar ler na viagem de autocarro, quando for para Lisboa. Mas também tenho de editar o podcast, se não der tempo para editar entre hoje e amanhã. Por isso vai ser bué da tenso. Mas pá, foi bonito ver a união em torno do Rico Fazeres. Ok, foi fixe. Principalmente porque o gajo atingiu 1 milhão. Se era justo ele receber o prémio. Pá, eu sei que vou ser criticado por isto, mas acho que não. Acho que foi justíssimo ter ganho o Bruno Nogueira. Acho que foi justo. E nem sei, ele só ganhou de... Ele ganhou de quê? Ele ganhou de quê? De melhor conteúdo online só. Caralho, meu. Dei-me só os vencedores, meu. Tenho de ir ao site da SIC Notícias. Ok. Ok. SIC Notícias, última hora. Encontrada a jovem alemã que estava desaparecida na Serra da Estrela. Eu nem sabia que ela estava desaparecida, mas já apareceu. Então deixa cá ver. Eu odeio isto, meu. Que é links que me vão dar para outros links, meu. Ok. Personalidade do ano digital foi Bruno Nogueira. Ok. O humor não foi ele, pois não. O humor ganhou o Ricardo Araújo Pereira, personalidade do ano. Aqui no humor, eu apostava na Joana Marques, porque se ela não ganhou este ano, nunca mais vai ganhar. Mas pronto, o que estava a falar em tom do Bruno Nogueira na questão. Personalidade do ano digital. Pá, porquê? Porque o como é que o bicho mexe foi bem importante, meu. Principalmente naquela altura de quarentena em que toda a gente estava a delirar e não sabia o que é que se ia criar e o caralho, o gajo conseguiu unir a nação, por isso. Só por causa disso foi justíssimo. Se o Rico Fazeres também merecia. Olha, se calhar o Rico merecia. Lá está, vamos lá, fazer aqui. Tipo, pelo que eu estou aqui a ver, todos os prémios tiveram o prémio especial de 25 anos. Pá, era ter aqui no... mas no entretenimento... foi o Fernando Mendes. Ok, justíssimo. Mas tipo, personalidade do ano, 25 anos, estás a ver? Especial 25 anos, no digital. Rico Fazeres, porque ele já tem canal tipo há 10 anos, ou caralho, por isso. Mas, lá está, pá. Vai ser sempre difícil nesta revelação do digital, porque quase como no ano passado não, no último ano, toda a gente pensava que ia ser o Insónias que ia ganhar, e era merecido, e ganhou a Bumba. Por isso, Mas pá, eu fiquei com a Fúria, ok? Fiquei com a Fúria. Estamos fortes na classificação do Major, ok? Porque 2 jogos, 2 vitórias. Mas perdeu contra a Godsend para o EAM Winter. EAM Winter. Que se vai realizar em dezembro, o caralho. Mas, pá, para quem é fã de CS, eu curto a Fúria, mas pá, sigam a equipa Godsend, meu. Porque é incrível, meu. É um projeto bem fixe, porquê? Porque o capitão é o Taco, que é um gajo que já ganhou 2 Majors, acho eu. Um pela Luminosity e outro pela SK. E então, pá, o gajo tem 26 anos.
pegou no Phelps, que tem 24 anos, que também já tinha jogado com ele noutra equipa, e depois pegou em 3 putos, que é o Dumau, que tem 17 anos, que o gajo tem bué potencial, o Lato, que tem 18 anos, também é bom, e o Bartim, que tem 19 anos. Ou seja, 3 putos, e os gajos, jogam de caralho. E então, para quem é fã de CS, os gajos são... Porque são bué agressivos, são bué agressivos. Mas também têm tática. E então, é muito forte. E tipo, nos últimos 3 dias, a Fúria e a Godsend enfrentaram-se para aí umas 3 vezes. A Fúria ganhou 2 e perdeu uma, que era a mais importante, que era aqui a dar acesso ao EAM Winter, ou caralho. Mas não me arrependo de ter trocado os Globos de Ouro pelo CS. Só é pena é dar a essa hora, porque podia ser de tarde. Mas Depois, roubando um tema ao último 6:30 no portão, que é a abertura das discotecas, pegando nesse tema que eu não abordei, então vou roubar, porque sou desses, que abriram e só é preciso certificado digital, o que eu não vou criticar. Porquê? Porque isso depois pode ser replicado nos festivais de verão. Porque se num sítio fechado, em que as pessoas estão vacinadas, e se não houver um aumento gigantesco dos casos, eu por acaso vi hoje, já há o tempo que não via, e hoje tínhamos 500 novos casos, por isso está tranquilo. Daqui a 15 dias, se os casos se mantiverem assim, é na boa. Por isso, não vou criticar as discotecas. O que eu vou criticar, é pessoal que vai às discotecas, É pessoal que vai às discotecas, principalmente quando tens redes sociais, ok? Menos quando elas caem, que também é um assunto que nós vamos abordar. Porquê, Porque nas discotecas, tu tens logo de ser bom pessoalmente, estás a ver, E no momento em que tens o Tinder, não há necessidade disso, ok? Não há necessidade disso, porque assim tens logo de causar uma boa primeira impressão, estás a ver, Enquanto que se usares o Tinder, podes ir criando boa impressão por mensagens, ok? A miúda já vai estar ali a fazer uma imagem de ti que se calhar nem é real, ok? E depois, pessoalmente, podes vacilar à primeira, ok? Também se fores um chato do caralho, esquece lá o trabalho que tiveste. Tiveste ali 3 meses no Tinder e caralho, a mandar mensagens e o caralho, e depois fazes merda na primeira vez pessoalmente. Não te valeu de nada. Mas não percebo o pessoal que hoje em dia ainda vai para o engate para as discotecas, Parece ser um ambiente bué mais agressivo, mais agressivo. E então, não entendo o pessoal que em 2021 com Tinder e Twitter e o caralho vai para o engate para as discotecas, Sois uns guerreiros, ok, respeito-vos, mas não entendo. E também, com isto das discotecas, acho que é o momento ideal para nós falarmos deste tema, que é, a máscara ou se usa ou não se usa. Vamos parar com esta brincadeira de usar máscara no queixo, ok? Porque agora é assim. Agora no trabalho pediram quem quiser, porque não é obrigatório, para mandar o certificado de Covid, que é para a empresa fazer um balanço do pessoal que está vacinado e o caralho, para ver se, sei lá, se no futuro se não vai ser preciso máscara. Agora, a cena é que o controle está muito mais baixo. Porque agora é pessoal com a máscara no queixo, nariz à mostra e o caralho. E eu já não vou criticar isso. Eu só acho que é estúpido, porque eu acho já disso aqui. É a mesma cena que teres as cuecas com só a tapar uma nádega, estás a ver? Isso é estúpido. Ou só a tapar os colhões e com a pila de fora. Acho que é estúpido, estás a perceber? Essa cena, por isso, ou deixem as pessoas andar com a máscara, ou então, obriguem as pessoas a tirar a máscara de vez, Andar com ela aqui no queixo é só estúpido, É só estúpido, ok? Mas, posso ser eu que estou a ser bué picuinhas. Depois, na segunda-feira tivemos esse dia triste no mundo, que foi as redes sociais foram abaixo. E eu agora estava a pensar nisso. É um absurdo. Porquê? Porque o Facebook já nos habituou que o dia de deitar as redes abaixo é à quarta-feira, E deitar redes abaixo à segunda é uma pouca vergonha, ok? É uma pouca vergonha. Porquê? Antes disso, eu de manhã notei logo que o Spotify estava um bocado atrofiado. Porquê? Porque eu digo sempre aqui que
que o podcast sai segunda-feira às 8, mas na realidade ele a partir das 7 já pode estar disponível, ok? Porque eu faço o upload para as 7, está programado para as 7. Só que eu digo 8, que é para se houver algum atraso, às 8 em princípio está sempre disponível. Não, pá, o Spotify desta vez vacilou e só estava disponível quase às 9. E então, já aí eu veio algum problema. Depois, ao fim do almoço, início da tarde, redes todas abaixo, menos Twitter, pá. E, eu acho que é esta a força do Twitter. É oferecer poucas ferramentas, mas ser bué estável, ok? Ser bué estável. Porque, não sei qual é que foi o motivo das redes irem abaixo. Não sei se foi, excesso de conteúdo, excesso de conteúdo, não temos banda larga para isto, ou fibra ótica para isto, e então temos de deitar abaixo e reiniciar o... se calhar foi isso, Se calhar foi isso. Alguém reiniciou o router sem querer. Ou então, não sei se lembram nos Globos de Ouro quando estava a cantar, acho que era a Bárbara Tinoco, e filmaram um backstage. Provavelmente esse backstage era dos servidores do Facebook, ok? E então foi lá alguém que cortou lá o X. Não sei, estou aqui a tentar ser engraçado quando não vou conseguir chegar lá, ok? Porque ainda estou com um Chicago na cabeça, ok? E quando estás com um Chicago na cabeça é bué fodido de seres engraçado. Mas é sempre bué interessante estes movimentos que é pessoal que não tem Twitter ou raramente usou Twitter e começa a utilizar bué mais. É sempre interessante. E pá, isto não pode voltar a acontecer porque pessoas que web namoram ficam bué à nora, Ficam bué à nora porque depois a tua web namorada deixa-te responder, E tu pensas que ela está a dar ghost quando na realidade as redes sociais foram abaixo. Ok? E pá, o que nos salva é que no mercado liberal é impossível os monopólios, É isso que nos salva. Porque imaginem o que seria o Facebook ter um monopólio das redes. José, ele não tem monopólio das redes, José. Ok, está aqui a inventar fake news. Ele não tem o monopólio das redes, Só lhe falta o Twitter e o Tinder. Do resto é tudo dele, mas ele não tem monopólio. Não tem. Mas depois, pá, ainda bem que tivemos o Windows a dizer, já repararam no poder do Mark Zuckerberg, ainda bem que tivemos o Windows. Eu estava tranquilo, porque já tinha feito o post do podcast, a story. O post depois só costumo fazer na terça, por isso estava tranquilo. Também não ia publicar selfies, não. Por isso estava tranquilo. Não fiquei a fazer refresh à espera que voltasse, não. Simplesmente fui para a Twitch, por lá está a fúria, ok, às 9, e depois adormeci. E no dia seguinte acordei e reparei que às 5 da manhã já tinha redes. Mas não foi o fim do mundo. Se estou a dizer com isto que o Facebook pode acabar, Facebook sim, pode acabar. Instagram pode continuar e o WhatsApp também, porque há grupos. Há grupos para mandar habitats e o caralho. Por isso, convém não acabar. E isto só veio provar que um dia, quando chegarmos àquele futuro pós-apocalíptico que eu queria, que é Mad Max, as pessoas só vão ter gasolina e Twitter. Por isso, empresas de smartphones comecem a fazer smartphones a gasolina, ok? Porque no futuro é isso que vamos ter, porque são as únicas cenas que até agora nunca acabaram, que é gasolina, ok? E no Mad Max nunca acaba, é gasolina eterna. E Twitter, porque é a única cena, eu nunca me lembro de ter visto o Twitter em baixo. E depois eu ainda tentei fazer a piada de, as redes foram abaixo porque tivemos o anúncio do novo álbum dos Conjunto Corona. Conjunto Corona, vão voltar, caralho! Finalmente, como eu já tinha dito, a pandemia só acaba quando eu beber hidromel servido pelo Homem do Rob num concerto dos Conjunto Corona. Está mais perto do que aquilo que nós esperávamos. Também já que entramos em Conjunto Corona, também anunciaram concertos do Chico da Concertina para o Porto e Lisboa para a apresentação do novo álbum e é tipo, foda-se, caralho, miúdo. Não deste nenhum concerto em 2020, acho eu, e já vais para os Coliseus, foda-se. Não é Coliseus, é Rosa Mota Superboc Cenas
cenas Summersby Carlsberg Arena. E em Lisboa, meu, acho que não é no Coliseu. Não sei, meu. Não sei. Sei que é no Porto e em Lisboa. É a única cena que sei. É na Altice Arena, numa das salas mais pequenas, acho eu. Mas foda-se que salto na carreira do caralho. Para quem teve parado um ano, praticamente. Uma cena que eu ando a reparar é que editar podcasts está-me a fazer mal, meu. E as pessoas, está-te a fazer mal porquê? Porque eu estou a reparar em merdas que eu não reparava antes de editar podcasts, ok? E eu fiz aqui a comparação que é editar podcasts é igual a ver porno. Porque é assim, porno é bué fixe de ver antes de foderes. Quando tu és um virgem do caralho, é bué fixe ver porno. Porque tu, então é assim, caralho, meu, é assim, dás piruetas e o caralho, enfias a pila em qualquer posição e não sei o quê. Vais entregar uma pizza e a gaja quer foder contigo? Incrível, meu, então é assim. Depois passas a foder e tu, afinal não é nada disto, então fui burlado. Fui burlado porque não é nada disto, meu. Porque se fosse, o pessoal que trabalha na Uber era bué sortudo, porque recebia todos os seus pagamentos em sexo. Mas então, editar podcast é a mesma cena. Porque eu reparo isso em todos os podcasts, que é ou falta de ritmo, ou banda sonora demasiado alta. E tipo, no meu também acontece. De vez em quando também acontece. Não sou imune ao erro. Porque é tal cena, porque o podcast, para não ter erros, tem de ser. Que é como fazemos no Scarce, que é, como não sou eu a gravar, ouço todos antes de editar, ok? Com as falhas todas, ouço. Depois, faço os cortes, mando para a Iris, ela ouve sem banda sonora. Diz se está bom, se não está, o que é preciso cortar, se cortei alguma cena mal ou assim, tal. Se estiver tudo bem, depois vamos editar e meter as músicas e tudo, e depois de estar tudo feito, ela ouve novamente para ver se está tudo certo. E depois, só aí, se ela disser está tudo fixe, é que se publica. Só que é tal cena, meu. Nem toda a gente tem esse tempo. Ok? E é como eu faço aqui. Eu antes também fazia isso. Antes também ouvia antes de publicar. Agora, não, meu. Edita só e publica. Depois, se tiver algum erro, corrige. E então, pá. Quando é assim um podcast tipo o nosso, é tranquilo. Porque ninguém está à espera de grandes cenas do puto barba. Estás a ver? É tranquilo ter falhas. Só que eu estes dias estava a ouvir o... Será que eu posso dizer aqui o nome? Acho que posso. Até porque é um brasileiro. Está a ouvir o Astronomia em meia hora. E pá, estava meio irritado de caralho, meu. E depois tira-me do episódio. Tira-me do episódio porquê? Porque, primeiro, ela a falar tinha bué eco e bué ruídos de fundo. Pá, não sei. Eu acho que, por norma, isso dá para tirar, meu. Tu, se gravares no teu quarto, em princípio não tens grandes ecos, meu. Pelo menos como ela tem, porque eu ouço o meu podcast e não tem tanto eco como o dela. E depois tinha bué ruídos, não sei. Tipo, se grava de janela aberta, se caralho é, e está-me irritado caralho, meu. Porque isso já aconteceu no Scarzo, por exemplo. Iris, estou a ouvir aqui um barulho de fundo. Estás a gravar de janela aberta? Está calor. E eu... Estás a perceber? É isso, mas é a tal cena. Eu acho que não é ela que edita. Mas se for ela que edita, ok, ela pode não perceber e está a fazer a cena dela. E aí até é props para ela. Só que depois, meu, também alguns cortes são bué bruscos. E depois as transições também são bué bruscas, meu. Por exemplo, vou dar o exemplo no Personas. Eu deixei 10 segundos de intervalo de vírgula sonora. E ao ouvir a primeira vez pareceu-me bem. Ao ouvir a segunda vez pareceu-me bem. Ao ouvir a terceira já me pareceu demasiado. Estás a perceber? E se calhar para o próximo, se calhar vai ser ou 5 segundos, mas eu acho que também é demasiado, mas se calhar o que vai ser 2 segundos, que é a música está tipo nos menos 15 decibéis, sobe até ao zero, isso demora 1 segundo e meio, e depois desce outra vez até aos 15 menos 15 decibéis, que demora mais 1 segundo e meio. Ou seja, 3 segundos de diferença que depois só vai ficar tipo 2 segundos sem a minha voz, estás a perceber? E provavelmente isso é o suficiente. Só que é tal cena. Estas cenas só com uma experiência é que tu vais aprimorando. Porque eu, se for ouvir o meu primeiro episódio, está tipo uma merda de edição. E isso está-me a tirar a experiência. Por outro lado,
Quando ouço um podcast bué bem editado, é tipo, foda-se, quando é que eu vou chegar lá, meu? Quem me dera chegar lá, meu? E então, mas eu acho que isto acontece com tudo. Porque eu estava a pensar, tipo, imagina, vais a conduzir e vês alguém a fazer merda, também criticas, estás a ver? Ou vês um carro mal estacionado, também criticas. Por isso, acho que isso acontece com tudo e não só com a edição. Só que lá está, se eu não editasse, se não soubesse como é que se faz, se calhar nem reparava nisso e desfrutava mais os episódios. Sem grandes críticas. Por isso, pessoas que ouvem este podcast, nunca editem podcasts, que assim não me podem criticar, ok? Porque não sabem como é que se faz, ok? E assim, eu posso continuar aqui a fazer merda, constantemente, em formato podcast. E pá, para terminar antes de irmos para o Verdade para Lourdes, ontem, ou seja, terça-feira feriado, dia 5 de outubro de 2021, eu e José de Lopes tínhamos um plano que era ver 007. E então eu apanhei-o em casa, fomos até Braga, ok, até o Braga Park, e íamos com a nossa missão de ver 007. Chegámos lá e só tinha um lugar vago para 007. Estava cheia a sala. Se vacilámos ou não reservar, um bocado. Mas depois o que é que nós fizemos? Já que estávamos lá e estávamos, vamos ver outro filme. E pá, o filme que nenhum de nós tinha visto e que tinha aqueles selos de aprovação, tipo acho que era do Festival de Cannes e do TIFF, que é o Festival Internacional de Toronto. E então, se calhar vamos ver este France. E ele lá, olha, é às 4h05, nós já eram quase 4h10, nós, porque não, vamos. E pá, eu caguei, eu vou dar spoilers do filme, porque o filme, eu ia dizer que era uma merda, só que o filme tem 65% de aprovação no Rotten Tomatoes. E tem os selos do Festival de Cannes e do Festival de Toronto. Mas pá, para mim foi uma merda, porquê? Porque não tem uma história, não conta uma história, tipo, a única cena que tu tiras de lá do filme é que, ok, temos aqui uma jornalista bué gira, que consegue ser gira mesmo tendo os dentes da frente separados. Estás a ver de dentes a Arnold Schwarzenegger, que tem aquela cena, aquela divisória nos dois dentes da frente. Pronto. Ela tem isso, mas mesmo assim a gaja é bué gira. Ela é tipo a Scarlett Johansson francesa, ok? É a atriz... agora tenho de dizer o nome da atriz. Léa Seydoux. Ou Seydoux. Léa Seydoux. Ela é bué gira, ok? Tem talento. Só que pá... Quantos anos é que ela tem? Deixa cá ver... 36 anos. Ok. Olha, ganhou a Palma de Ouro com o La Vie Adele. Já sei. Então é daqui. Só que ela... no La Vie Adele, ela está de cabelo azul. Está de cabelo azul. Exatamente. Mas pá, qual é o problema deste filme? É que... Para mim é bem mal filmado. Porquê? Porque não tem ritmo. Ok? Não tem ritmo. Imagina. O realizador faz planos de, 20 segundos. Só com a cara da pessoa. E tipo, se isso acrescentasse alguma coisa... Mas às vezes não, porque às vezes a expressão da pessoa nem muda. E então, porquê é que estás a fazer esses planos, E tem cenas estúpidas, Tem lá uma cena em que tipo... Eles param o carro e depois têm de percorrer, 1 km a pé. Porquê é que não levas o carro até casa, Para entrevistar a pessoa depois. A única parte engraçada é que ela mostra como os repórteres de guerra são bué fakes. Em que preparam as reportagens todas para depois parecer que estão a sofrer bué. Ok. Pode ser tipo uma crítica social aos repórteres de guerra. Está bem, pá, mas foi a pior forma de contar a história, E depois tem uma cena que eu estava a ver com o José de Lopes. E eu estava a ver a cena... vou-me dar spoilers, caguei, A cena em que morre o marido e o filho. E eu estava a odiar a cena, porquê? Porque essa cena faz-me lembrar a cena em que o protagonista, ou a protagonista do 365 Dias, aquele filme espetacular da Netflix, em que o argumento é só, olha, rapta essa gaja e fode em todas as posições e depois ela vai-te amar loucamente. Foi esse o argumento.
E então eu estava a ver aquela paisagem e eu, ei, não, já sei o que é que vai acontecer, meu, já sei o que é que vai acontecer, meu. Porque estava boa aquela paisagem. E depois, a cena é toda filmada em câmara lenta, ok? A cena é toda filmada em câmara lenta, aquilo tem bué curvas e contracurvas, vai, o pai olha para o filho está-se a rir, depois tipo, mostra esse plano para aí 10 segundos, depois repete novamente esse plano, porque nós ainda não estávamos a ver, porque as pessoas riem-se bué a andar de carro, é tipo, caralho, bué de engraçado, meu, estamos no Jaguar, bué de engraçado. E então o que é que acontece? Rebenta um pneu, o carro despista-se, ok. O pai tem a oportunidade de ir contra uma árvore, não, desvia-se da árvore, porque achou, caralho, eu vou controlar o carro. Capota, mas tipo, capota, sei lá, tem momentos em que o carro parece estar parado e eles param o carro e depois começam a capotar, estás a perceber? Para verem o nível da realização. Capota e depois está bem em câmara lenta, bem um caminhão. O caminhão tem tempo de travar a fundo? Não, o caminhão ainda abalroa o carro e depois o carro vai valeta abaixo, ainda a capotar ainda mais, porque já tinha capotado pouco, e cai e incendeia-se o caralho. Lembram-se que eu no início disse que ele tinha rebentado um pneu? Não rebentou, caralho, porque o carro cai e os pneus estão todos cheios, meu. Foda-se. E tipo, meu, pá, como é que isto foi aprovado no Festival de Cannes, meu, e de Toronto, meu? Se tem uma naifa, sabem espetar num filho da puta de um pneu, meu, para ao menos dar continuidade, meu. Porque foi o que eu disse ao Zé Lopes. Se a cena fosse gravada em tempo normal, era uma cena bem rápida, porque é tipo, capotamento, cai, pum, bum, 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 explode. Nem estás a prestar atenção ao pneu. Agora, a cena foi tão lenta, meu, em câmara lenta, tão lenta, e agora despista, e agora tenta controlar o carro, mas não consegue controlar o carro, e agora capota, e capota, e capota, e capota novamente, aí vem um caminhão e bate o caminhão, e capota novamente, e capota, e tipo, foda-se, caralho. Já todos percebemos que eles vão morrer, meu. Porquê é que estás a demorar tanto tempo, meu? E depois, meu, a própria construção da personagem. A personagem principal que se chama Franske. Ela tem um nome completo. France de Mort. Ok. Estava aqui a ver no Rotten Tomatoes e então tem aqui um comentário de um Ben Kroll que tem aquela estrelinha de Top Critic. É da The Rop. Deve ser alguma revista ou caralho. É um site americano. E então o gajo diz assim: Is all too much, too long, too repetitive, too one note, too contemptuous of the very idea of cinematic pleasure to really land. É tudo demais, meu. Então, não percebo, meu. Não percebo. Mas então, aqui ainda não tem da audiência. Mas deixa ver se tem no IMDB. France IMDB. Tem 5.5, meu, no IMDB. Mesmo assim é demais. E a cena que se aproveitou foi ter descoberto esta atriz, do resto. Mas o que eu estava a dizer, na construção de personagem, tipo, ela é apresentada como, caralho, uma gaja do caralho, não tem medo de nada, tipo, faz perguntas ao Macron e o caralho, e faz broches imaginários enquanto o Macron responde e o caralho, bué da badass. E depois isso desfaz tudo porque ela atropela um condutor da Uber, meu, da Uber Eats, e é tipo, meu, e a partir daí começas a chorar por tudo e por nada, meu. Então tu vais para as guerras e o caralho e estás-te a cagar, meu. E começas a chorar por tudo e por nada porque atropelaste um condutor da Uber Eats, meu. Não faz sentido, meu, não faz sentido. E depois, ao longo do filme, ela fica sempre bué emocional e bué merece. E tipo, não dá para misturar porque tu ou te emocionas com refugiados e tentas salvá-los, não fazes ambas as cenas, que é tipo, estás-te a cagar para refugiados e vais lá só para ficar bem na fotografia, mas depois choras porque e afinal tenho de chorar, tipo, meu, eu ainda não entendi, e tal como eu disse a José de Lopes, foi a segunda vez que fiz isto, que foi, vamos ver um filme, o primeiro que estiver disponível vemos, e das duas vezes deu cocó, por isso, essa é a recomendação da semana, não vejam France, ok? Não vejam France. Mas vamos ao verdade palurdice esta semana. Toca aí o jingle, Bia.
válidos comentários estúpidos. Tudo isso para dizer que são só putos estúpidos na uberdade de Palodice. Uberdade de Palodice. Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. Pá, na verdade, Palordice desta semana, eu ia falar daquele Nuno Barroso, fundador dos Além-Mar. Só que eu entrei no Instagram dele e agora não consigo sair. E agora não consigo sair porque é bué bizarro, meu. É bué bizarro, meu. E tem aqui uma foto com o José Cid. Outra com o Júlio Isidro. Foda-se, mas ele... respeitem o gajo que ele autografa maminhas, meu, em 2017 e mete aqui fotos no Instagram, ok? Não, agora vou até ao fim, que agora quero ver onde é que este Instagram começa. Porque eu estou aqui à procura. Está aqui a primeira foto, é? Ok, em 2017 já tinha aqui uma cruz de Cristo dos Templários. E agora é como estou a lembrar. Porque eu estes dias fiz um tweet. Porque estava a ver aqueles programas da tarde da SIC ou o caralho. E estava lá um gajo vestido de templário. E afinal era este louco do caralho, meu. Ok, começa aqui. Primeira foto do Instagram do cantor músico Nuno Barroso. Boa noite. É ele a fazer aquela pose que agora ficou famosa com aquele gajo do TikTok. O Kabilame. É tipo essa foto. Pá, mas porquê? Porque o gajo agora... Ele já tinha aparecido naquela manifestação a manifestação pela liberdade do dia 22 ou 22 ou 21 de março de 2021. E agora o gajo, estes dias, nem sei porque é que ele apareceu estes dias. Pá, eu nem sei por onde é que eu hei de começar, meu. Isto é tudo tão bizarro. Já sei, ele apareceu vestido de templário, acho que foi isso. Vestido de templário, armadura completa e o caralho. E tal. E eu agora perdi-me aqui no Instagram dele porque queria ver se isto era uma cena recente ou se foi desde sempre. Só que agora está pior, meu, porque agora o gajo apresenta-se como Dom Nuno Barroso Henriques de Além-Mar. E é bué da bizarro, meu. Bué da bizarro porque depois é a tal cena, meu. O gajo no dia 5 de outubro então apareceu a criticar a República e isto é a tal cena, meu. Isto acontece... É uma cena que eu não percebo, por exemplo, como é que o PSD vai a eleições com o PPM, Partido Popular Monárquico? Tipo, meu, se eles querem a monarquia, porque é que estão a participar numa república, meu? É bué bizarro, meu, não entendo. Não entendo, meu. E então, nestas alturas há sempre aqueles loucos que querem voltar com a monarquia e depois há sempre os críticos da república, mas isso temos de lidar. Mas pá, eu até fiquei sem forças. Eu morri por dentro ao ver este Instagram. Porque é tão crazy, meu. É bué. Nem sei. Nem sei. Só destaco aqui uma notícia de O Mirante, que é o semanário regional não sei de onde. Olha, mas faz parte do Expresso. Pá, não sei. Uma notícia de 4 de junho de 2021. Chamada Dom Nuno Barroso. E depois ele esteve na sessão de inauguração da sede nacional da Associação Salgueiro Maia. Porque isto depois é outra cena, meu. O pai dele acho que era um dos que cantava músicas na altura da Revolução. E tipo, quer dizer, o pai queria a democracia e tu queres a monarquia, meu. E cantou o hino nacional nesta festa. Não sei, pá, não sei, meu. Eu nem sei o que é que eu vou aproveitar disto aqui, meu. Eu sei que já estava no site da Selfie da TVI, por isso. Imaginem onde é que eu cheguei, meu. Mas, pá, segundo ele, é ele o próximo na linha de sucessão, o próximo descendente de Dom Afonso Henriques. Meu. Se quiserem a monarquia, agora depois não sei se ele vai ter de lutar contra o Dom Duarte Pio para ficar ele rei. Se quer que vai ser, meu, mas... Foda-se, depois estava aqui a ouvir uma música dele com Adelaide Ferreira chamada Revolução e é tipo, uou. Porquê é que vieste parar aqui, José? Porquê? Mas vamos à roupa a seguir desta semana, caralho. Arroba seguir. Ok, a roupa a seguir desta semana é arroba
Tô Rindo. @Ornitourindo. Ornitorrindo no Twitter. E pá, eu acho que nunca cheguei a recomendar este. O gajo tinha foto do António Variações como foto de perfil no Twitter. E pá, porque é que eu estou a recomendar? Porque o gajo é bem engraçado. E então hoje foi hoje? Não, foi ontem, às 8 da noite, só que eu só vi hoje de manhã. O gajo partilhou uma foto a entregar uma miúda a mostrar o anel de noivado com a legenda: amigos, ela disse sim, e aquele emoji de apaixonado. Quando na realidade é a foto do Locatelli. Que a mulher do Locatelli aceitou casar com ele, ou caralho. O problema é que tem pessoal a acreditar. Tem tipo aqui a Paula Neves a dar muitos parabéns. Pá, e eu adoro isto, porque o gajo faz muito isto, principalmente quando é aniversários de nascimento ou assim, ele troca sempre as imagens, e pá, ele é dos poucos que me faz rir sempre, mesmo quando está a defender o Benfica, que o gajo é bem benfiquista. Por isso, Orni, estou rindo no Twitter. E agora vamos às recomendações culturais desta semana. Toquei o jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais desta semana começámos então com os podcasts. Hoje só tenho 3 podcasts portugueses. Recomendo A Minha Geração, a nova vida do programa da Diana Duarte, agora na RTP3 e na Antena 3 como podcast. Por isso recomendo A Minha Geração. O primeiro entrevistado é o Martim Sousa Tavares, que é o filho do Miguel Sousa Tavares. E pá, o gajo é bué culto e o caralho, mas ele tem lá uma frase polémica, que é a frase dos livros, em que ele diz que é melhor as pessoas não lerem nada do que lerem Pedro Chagas Freitas. E eu discordo, porque é tal cena, tu podes começar a ler Pedro Chagas Freitas e depois interessar-te por coisas melhores. Tal como na música, tu podes começar por ouvir uma cena que nem dás assim muito valor, começar, sei lá, ouvir Chutos, que é a cena mais conhecida a nível de rock. E depois podes ir para um Linda Martini, podes ir para um Paus, podes ir para um Conjunto Corona, por exemplo. Podes expandir os teus horizontes. E então acho que ele foi bué da snob nessa cena. Mas gostei do formato do programa, gostei dela a entrevistar, acho que ela está bué bem. Porque é tal cena, eu tinha uma imagem bué má dela quando ela entrevistou com o Fernando Albinho, o David Bruno no Prova Oral. Estava eu e Zé Lopes na barragem do Alqueva, antes de gravarmos o episódio e antes de vermos um sinal de trânsito que nos pareceu um assassino, ok? E ela, viu-se que ela não se preparou para essa entrevista. E aqui não, aqui vê-se que ela se preparou para a entrevista, por isso está muito fixe. Depois, recomendo o 10 mil horas, o podcast do Público do Nelson Nunes, que eu já tinha recomendado aqui. E neste episódio, é o episódio sobre o humor com a Susana Romana. E, não conhecendo quase nada da Susana Romana, pelos vistos é ela que escreve para o 5 para a meia-noite, igual ao programa cautelar da Filomena Cautela, achei bué interessante e achei as ideias dela muito interessantes, mesmo para quem se interessa por humor ou para quem quer ser humorista no futuro, por isso recomendo. E depois, o último podcast, A Noite da Má Língua, que eu simplesmente estou apaixonado. Para mim, este é o brochada sinistra português, ok? Porque a química deles, a forma como eles se encaixam quase a falar uns por cima dos outros, o que ainda bem que aquilo não é editado, senão ia ser terrível para editar. Mas está incrível, está incrível. Para mim foi a melhor estreia dos últimos tempos, foi A Noite da Má Língua. Por isso, já sabem, procurem por A Noite da Má Língua em todas as redes. Depois, no YouTube, temos relatório DB de setembro, ok? Com Diogo Batáguas. Temos o jingle da Senhora do Grafeno cantado pelo Toy. Conseguimos essa vitória. Mas é o padrão do costume. Está forte. Mas é tal cena, quando já habituas as pessoas àquele nível, quase que é mais do mesmo. Mas recomendo o relatório DB. E depois na música, recomendo 2 álbuns.
O primeiro é um álbum de um artista que eu desconhecia, ok? Do Steve Gunn. E pá, eu só o ouvi por causa da recomendação da Lia Ferreira do podcast da Blitz. E então fui ouvir e o álbum chama-se Other You. É que é o... Ui, o gajo já tem bem álbuns. Ok, Other You. E a Pitchfork diz o seguinte: gravado em Los Angeles, o sexto álbum solo do compositor e guitarrista é ambicioso, mas sem esforço. Até mesmo sua guitarra principal parece quase derreter nos arranjos delicados. Ok. Aqui na Pitchfork tem 8. Eu dava um 7, 7,5. O álbum foi lançado no dia 27 de agosto de 2021. Tem 11 músicas, 50 minutos. Gostei. Mas não é o incrível, não. Gostei. Também só ouvi uma vez, ok? Só ouvi uma vez. Mas vai estar a tocar a música Protection. Still flashes out to sea. Calling for protection. And a cool, clear direction. Calling for protection. E depois, para terminar com música portuguesa, o álbum do Jasmine, Acordado a Sonhar. Afinal já é o segundo álbum, pensei que era o primeiro. É o segundo álbum dele. Pá, eu na altura do lançamento não sei se ouvi falar dele, mas passou-me. E agora apareceu-me no Spotify. Deixa eu ouvir, deixa eu dar a oportunidade. E então foi lançado no dia 23 de Abril de 2021. Tem 9 músicas, 28 minutos e 59. E pá, gostei. É uma cena tranquila, leve, serena. Curti bué. E vai estar a tocar a música Leva o Teu Tempo. É mais fácil passar o tempo todo a pensar naquilo que podes ser, no que um dia será. E pá, é isso. Temos mais um episódio gravado, ok? Agora é partir para a edição. E já sabem, mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto de Barba é um podcast produzido pela Miato Podcasts. Miato, fica no ouvido.